Olá pessoal, seja bem-vindo ao ProsaCast aqui do Jornal Campo Aberto, um espaço onde a gente fala sobre tudo que envolve o agronegócio. Se você chegou até aqui, está aqui com a gente, então vou pedir para vocês uma coisa muito importante. Olha, não tenha coração peludo não, mão de pedra, vai lá naquele, sabe onde está? Se inscreva ali, inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Assim a plataforma vai entender que a gente tem relevância, né? E vai ajudar a distribuir esse conteúdo muito importante para mais pessoas. E isso nos ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, tá bom? Olha, o nosso convidado hoje é extremamente importante para a sustentabilidade brasileira. Você quer entender o porquê? Então não saia daí não. Já já a gente volta, já apresento ele. Sai daí não. Agora sim, de volta aqui com os nossos dois convidados, eu diria, né? O Cláudio Correia, do Jornal Campo Aberto, do ProsaCast, e o Fred Almeida, gerente corporativo de sustentabilidade da Natura Frig Alimentos, para falar um pouco sobre a pecuária sustentável. Mais uma vez quero agradecer o Cláudio por estar aqui. E Cláudio, eu já vou te pedir licença, começar dando boa noite pro Fred mais uma vez. Pedir para ele se apresentar, porque o currículo dele... eu lembro daquela... Você lembra das listas telefônicas antigamente, sim, quando era impressa? Exatamente. Então, preenche uma, né? Boa noite, Fred. Vê como somos sortudos. Sortudo, sim. Boa noite, Fred. Boa noite, é um prazer estar aqui presente, né? E uma satisfação poder falar um pouco da pecuária sustentável. Queria que você se apresentasse, então, para o nosso espectador, né? Esse seu currículo que é... Muito importante. Muito importante. Vamos lá. Meu nome é Alexandre Frederico de Almeida, conhecido como Fred Almeida, né? Sou engenheiro hídrico de formação e de segurança do trabalho. Atuo na área de meio ambiente desde 99 e estou como gerente corporativo de sustentabilidade na Natura Frig desde 2020. Também sou consultor, né, do canal do Pecuarista e membro suplente do Conselho Diretor da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, categoria Indústria. Muito bom. Com passagens também por muitas empresas multinacionais, né? Eu acho que o Fred é a pessoa perfeita para nos dar uma visão muito abrangente do como caminha, né, como está a sustentabilidade e o que é necessário, né? Quem são os atores que deveriam estar envolvidos diretamente dentro desse contexto sustentabilidade na carne brasileira, sustentabilidade na pecuária brasileira. Exatamente. Porque o mundo quer saber, né? A carne brasileira é sustentável, de fato, mas o que é sustentabilidade? É só comer um capim lá no pasto? Isso, não, nosso boi é verde, já é sustentável? Vai muito o além selo disso, de sustentabilidade, né? Dá o selo? Não é por aí. E é por isso que a gente tem o Fred aqui hoje para nos orientar e explicar principalmente para o produtor, para o pecuarista, o papel, a importância que tem a participação dele nesse contexto. Porque, inclusive, o Fred está de passagem aqui por São José do Rio Preto, porque ele veio participar de um evento, de uma oficina do Protocolo do Cerrado, que é muito semelhante ao Boi na Linha, né? E eu queria que ele explicasse um pouco mais. O Protocolo do Cerrado são circuitos de 6 eventos. Rio Preto foi a 4ª cidade a receber do estado de São Paulo, né? Logo mais a gente vai ter também o pessoal Vou voltar. Logo mais a gente também vai ter uma oportunidade de entrevistar o pessoal do Protocolo do Cerrado para falar mais sobre essa ação, mas é um evento que reúne a indústria, reúne os principais frigoríficos, né? A Natura Frig participa disso, reúne sociedade civil por meio do Ministério Público também. E é isso, né? O Fred veio participar desse evento e eu queria que você começasse, né, falando sobre a importância de estar presente nesse evento para encontrar caminhos para a nossa produção sustentável da pecuária. Bom, vamos lá. O Protocolo do Cerrado, né, é uma iniciativa, né, da Proforest, né, juntamente com o Imaflora, e tem como objetivo definir alguns critérios para você fornecer
carne para o mercado. E tem critérios que afetam diretamente o frigorífico e o produtor. A oficina ela tem o objetivo de discutir, apresentar o protocolo e discutir os critérios que estão presentes nele. Então você tem lá critério relacionado a desmatamento ilegal, tem critério de trabalho escravo, terra indígena, sobreposição com unidade de conservação, critério de produtividade. São basicamente esses, né? Legal. Uma coisa que as pessoas não têm uma visão clara, né, de como participar disso. Antes da gente começar a gravar aqui para vocês, nesta noite, a gente estava falando do envolvimento do produtor, do pecuarista, de todos estarem falando a mesma língua, né? Principalmente porque quando a cadeia, né, a base da cadeia, né, que fornece a matéria-prima para o frigorífico, ele não entende qual é o papel dele, que não é apenas produzir carne ali no pasto, de excelência, com excelente carcaça, tudo, aquele boi maravilhoso, mas se de repente aquilo que ele está fazendo ali no próprio manejo, na própria infraestrutura, não vai atender aquilo que o frigorífico precisa, né, para ter o selo de sustentável, aquela carne, porque a origem não está dentro do formato que precisa ser. Né? Eu queria que você explicasse o papel do produtor na base ali, o que é preciso, quais as ações que ele precisa fazer, ter para se inteirar do que é sustentabilidade, né? E como ser realmente aquele fornecedor perfeito para um frigorífico que exporta a carne de qualidade. Aquela carne de qualidade que ele produz lá, se ele não tiver dentro desse contexto, ela não vai chegar para o mercado externo. Perfeito. Existem os protocolos, tanto o Boi na Linha quanto o do Cerrado, que definem alguns critérios, né? Critérios de sustentabilidade, e são critérios que permitem que o produtor forneça o produto para o frigorífico, né? E aí é fundamental a questão da rastreabilidade, né? A origem do gado. Então, assim, o produtor não é só a questão de manejo, questão da qualidade, né, do produto, mas também ele tem que atender alguns critérios básicos, né, para poder fornecer para o mercado. Uhum. Quais são eles? Você tem a questão do desmatamento ilegal, né? A propriedade ela não pode ter embargo, seja do IBAMA ou da Secretaria de Meio Ambiente, né, dos estados. Não pode ter, que é o embargo vetor, também do IBAMA, que é a questão do polígono. Uhum. Né? Não pode ter envolvimento com trabalho escravo infantil. Né? Não pode ter sobreposição com unidade de conservação de uso restrito. Isso também é um dos critérios. E a questão da produtividade. Né? Tudo isso tem o objetivo de quê? De fazer com que a propriedade esteja apta a fornecer gado para o mercado. Né? Então, assim, o frigorífico hoje contrata uma empresa que faz a análise geoespacial, e aí tem os critérios, né, que são esses que eu comentei, né, tem outros, né, que habilitam o produtor a fornecer gado para o frigorífico. É oneroso para o frigorífico, né, fazer essa análise, mas qual que é o papel do produtor? É manter, né, toda a documentação em dia, que é a questão do CAR, né, isso é fundamental, não ter conflito agrário, não ter sobreposição com terra indígena ou quilombola, ou unidade de conservação. Mas hoje o produtor ele enfrenta algumas dificuldades, principalmente com questões técnicas, né? A falta de assessoramento, né? Uma orientação e a falta de informação mesmo, para que ele possa resolver, muitas vezes, problemas que ele desconhece.
né? Muitas vezes existe uma sobreposição da propriedade e o produtor ele só fica sabendo quando ele vai fornecer para um frigorífico que precisa seguir, né, os critérios do protocolo. Entendi. Seja ele do boi na linha, seja ele do cerrado. Cerrado. Entendi. E aí, muitas vezes, quando o produtor descobre isso, ele fala, meu Deus, como que eu vou fazer Para resolver. para me inserir nisso? Como é que eu vou fazer para voltar a fornecer? E aí é um momento em que, se ele não tiver, vamos chamar de rede de apoio, né? Porque esses Exatamente. eventos acabam sendo uma rede de apoio, não tiver, ele vai correr para o lado errado ou ele vai desistir. Né? Ele vai desistir de se regularizar para voltar a fornecer, para ganhar dinheiro, vai ficar na irregularidade, né, Fred? Mas eu vou fazer só uma complementação que a Melissa fez aqui agora, sobre o que ela está falando. É quando ele encontra, às vezes, uma dificuldade, ele corre para o vizinho. Sim, Exatamente. Nem sempre o vizinho é a solução. Exato. Ou o escritório de Ou o escritório de Ou o escritório de contabilidade. contabilidade. Então, às Que vezes... vai resolver um outro problema que não é o exatamente. específico que ele precisa. Exatamente. Eu tenho um setor que é muito organizado, que é a aviação agrícola. Eles são extremamente organizados nessa questão, principalmente a questão ambiental, né? Porque eles sofrem muito com isso, né? E, então, eles fazem uma lição de casa perfeita, na minha opinião. O que eles fazem com a cadeia? Eles buscam as empresas que são especialistas nas questões, sejam elas sobre georreferenciamento, sejam elas especializadas em questões ambientais, né? Então, eles buscam especialistas. Não é que o especialista vai custar mais caro, vai ser mais rápido, menos oneroso, porque você vai fazer uma vez só. Certo? E vai fazer aquilo que a sua propriedade realmente precisa, não aquilo que foi baseado no vizinho. Sim, porque às vezes deu certo no vizinho, mas a tua realidade é outra. Né? Então é importante buscar um especialista. E infelizmente o pecuarista ele não tem esse assessoramento. Né? Hoje tem alguns frigoríficos que têm iniciativa de assessoramento, mas são iniciativas particulares, né? Por exemplo, a Natura Frig tem o PREM. Tem a Natura Frig, ela no caso do Mato Grosso, utiliza o PREM para fazer a reinserção, né, daquela propriedade que foi embargada, que tem o PRODES no caso. Teve um problema, né, de embargo ambiental, tá? Mas assim, hoje o pecuarista muitas vezes ele não tem esse assessoramento para poder regularizar a propriedade, para ele poder fornecer gado para um frigorífico que fornece para um grande varejista. Então, assim, exportação. Muitas vezes, dependendo do país, os critérios são até mais rigorosos, né? Você tem a EUDR, que é a legislação europeia, né? Que vai entrar agora em 2026, que é bem mais restritiva. Já se fala em desmatamento zero. E não ilegal, zero. É zero. Tem a diferença. O desmatamento zero mesmo que você tenha autorização para fazer o desmatamento, você, se o fizer, não pode exportar para a União Europeia. E isso acaba penalizando. Por exemplo, você precisa fazer um acero na propriedade. E aí você obtém autorização do órgão ambiental para fazer esse acero, para evitar, né, incêndio, enfim, proteger a propriedade. Até para proteger e evitar danos ambientais. Exatamente. E aí, se você o fizer, você não vai atender a legislação, né, da União Europeia, que é a EUDR. É difícil. É complicado. E assim, o país, muitas vezes, não se posiciona com relação a isso, né? Hoje nós somos os maiores produtores, né, de gado, né, do mundo. E as regras que deveriam ser discutidas internamente e passado para os demais países, hoje acaba vindo de fora. As regras muitas vezes vêm de fora e muitas vezes acabam sendo regras que são protecionistas para os produtores de lá. Então, mas quem não fala
quem não se expõe, quem não fala a sua necessidade, acaba tendo que atender a necessidade de alguém. Perfeito. Né? Cláudio, e assim, é inevitável, não é o nosso foco, o nosso tema, mas é inevitável o Fred pensar nesse exemplo que eu vou te dar agora, o Fred falando de todas essas exigências, o que vai entrar da lei europeia em 2026 e como os países de lá nos exigem, e um setor que sofre o contrário é a borracha. A borracha. Porque a gente cumpre tanto para mandar, e aí a gente recebe borracha de países que não têm o menor cuidado com proteção ambiental. E vou mais longe, não só a questão ambiental, a questão social também. Questão social também. É. Não é, Fred? Como é que pode isso, Fred? É complicado. Isso aí é uma questão muito mais de governo, né? Com políticas públicas, né? Associadas ao setor. Mas isso aí é algo, digamos assim, que a sociedade brasileira deveria trabalhar um pouco mais... Com mais eficiência. Mais Exatamente. eficiência. É uma questão mais política, né? Eu acho que o que a gente está discutindo aqui hoje são fatores que podem ser solucionados independente né, da porteira para fora. Né? Uhum. Por exemplo, quando o produtor, né, quando eu sou fornecedor de um frigorífico, eu sou parceiro, né? Parceiro, porque é o seguinte, o que eu entendo por parceria? Parceria é aquele cara que tá ali, olha, vou ter que baixar um real na arroba aqui hoje por essa circunstância, mas eu vou, olha, na próxima boiada a gente vai estar numa situação melhor, eu compenso, isso é ser parceiro. Isso é ser parceiro. Né? Então, aquele cara comprometido. Eu não tenho contrato de fornecimento, mas eu sou parceiro. Você entendeu? E o frigorífico entendendo isso, e o pecuarista entendendo isso, essa parceria facilita a vida e muito. Né? Então, na primeira dificuldade que o fornecedor tiver, o pecuarista tiver, ele vai falar, olha, ô Natura Frig, eu tô com essa situação aqui, como a gente pode resolver? Exato. Entendeu? Então, é um segurando na mão do outro para seguir adiante. Entendeu? E é isso que eu entendo que deve ser. Quando vocês falaram aí, vocês acabaram de comentar que a Natura Frig teve que se virar e criar situações para resolver os seus problemas, é isso. Ela tinha um problema, ela viu que precisava resolver, então quem vai resolver? Eu vou resolver, vou sair a campo para resolver o problema. Não meu só, mas também do meu fornecedor. Do setor. Perfeitamente. Hoje, se o fornecedor ele é bloqueado, né, o frigorífico não simplesmente fala, olha, obrigado... Fecha a porta, né? Ele não pode fechar a porta. Não. O nosso interesse é o quê? É incentivar aquele produtor, orientar ele para que ele possa ter o caminho para se regularizar e voltar a nos fornecer. Porque é uma relação de ganha-ganha. Exatamente. Eu dependo do pecuarista e o pecuarista depende de mim. Então, assim, como eu comentei, a questão do assessoramento ele é fundamental, porque é um ajudando o outro. Sim. E isso, o frigorífico tem mão de obra técnica, porque é uma indústria, né? E tem capacidade técnica para poder orientar, né, o pecuarista na resolução daquele problema que impede ele fornecer gado para o frigorífico. E assim, muitas vezes, fala em rastreabilidade individual, né? Para questões de desmatamento, né? Reduzir o desmatamento. Por isso que tem os protocolos, né? O foco maior é o quê? Desmatamento. Uhum. Reduzir o desmatamento, né? Seja ele na Amazônia, seja ele no Cerrado. Qualquer lugar. Mas hoje, qual que é a dificuldade? É a questão de custo. Você também não tem incentivo para o produtor brincar o bezerro ou chipar o bezerro. Você não tem ferramentas disponíveis pelo governo para poder fazer a rastreabilidade individual. E isso, infelizmente, acaba atrapalhando o setor. Então, todos acabam perdendo. Quando foi instituído o CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural,
São Paulo foi um dos primeiros a ter uma apuração mais rápida. Criteriosa. E quando a Embrapa fez a estratificação dos dados do CAR, foi um choque para muita gente, porque ele acabou revelando que o produtor ele é muito mais sustentável do que muita gente imaginava. Exatamente. Então, no estado de São Paulo, além dos 20%, ele preservava mais do que os 20%, só que às suas custas. Sim. Essa falta de incentivo, ela é generalizada. Penaliza-se muito a cadeia produtiva nesse país. Você entendeu? Então, é muito fácil você penalizar, né? Às vezes um burocrata lá eu vou dizer Brasília, porque é o centro da tomada de decisões. Quando um burocrata lá, ele toma uma decisão, ela vai impactar não só uma cadeia, mas tudo que permeia aquela cadeia. Exatamente. Você entendeu? Então, é muito importante a gente falar a mesma língua, todos falarem a mesma língua, né? Para não ser impactado. Exatamente. E assim, a cadeia participar, né, das discussões, porque assim, hoje, né, a gente comentou a questão dos protocolos. O protocolo é o que define a regra para você, né, fornecer para o mercado. O boi na linha, ele é meio que compulsório, né? Por quê? Você tem um TAC. Uhum. Então, o boi na linha, ele tem lá os critérios que atendem o TAC, né? E o TAC, né, o termo de ajuste de conduta, ele foi firmado com o Ministério Público Federal, que entendeu que todos aqueles, né, seja varejista, seja o frigorífico ou até mesmo o pecuarista, são envolvidos, estão relacionados com desmatamento. Por isso que surgiu o TAC. Só que nem todos assinaram o TAC. E aí que está o problema. Porque aquele que assinou o TAC, nós temos a unidade em Barra do Bugres que assinou o TAC. Assinou o TAC. Então nós temos que atender os critérios do TAC. Só que o pecuarista que ele vai lá na Natura Frig tentar vender o gado, e aí faz análise socioambiental e descobre que tem um problema, né? E muitas vezes o problema, por mais que a gente oriente, ele não consegue resolver de uma hora para outra. E ele precisa vender o gado. Questão de idade, né, do gado, ele precisa vender. Ele vai vender o gado em outra unidade, né, que não assinou o TAC. Uhum. Ou seja, eu defino os critérios, acabam, digamos assim, quanto mais critério eu tenho no protocolo e mais restritivo são esses critérios, mais incentivo eu tenho na ilegalidade. Porque assim, o pecuarista que ele não consegue vender o gado para o frigorífico, ele vai tentar outro. Que vai pagar menos. Que vai pagar menos. Mas que não tem tanta exigência. Né? Às vezes ele tem um problema lá que é sobreposição de uma unidade de conservação. Que às vezes é uma coisa fácil de resolver. Exatamente. E aí, até tem, antigamente não tinha critério de desbloqueio. Era assim, se você tem lá uma propriedade de 1.000 hectares, 2%, né, da propriedade está sobreposta. Eu inviabilizava a comercialização de da propriedade toda. E muitas vezes, a unidade de conservação, ela estava, digamos assim, isolada. Eu não tinha interferência da produção direta. Então, assim, eu acabo penalizando o pecuarista com relação a isso. E aí, acaba dificultando ainda mais, né, a comercialização e incentivando a ilegalidade. Hoje, não são muitos frigoríficos que aderiram ao TAC. Né? São pouquíssimos. E aí, esses frigoríficos que trabalham na legalidade acabam sendo penalizados por aqueles que estão fora da regra do jogo. Porque é um mercado desleal. Exatamente. Não é verdade? E assim, o Ministério Público tem um papel fundamental que é de cobrar, né, desses frigoríficos para entrar na regra do jogo. Só que, ao mesmo tempo, os critérios, né, digamos assim, dos protocolos, né, que são as regras, né, para você fornecer
gado para o mercado, deveriam ter uma flexibilidade para que você incentivasse aqueles frigoríficos que estão fora a entrarem. Né? Então, assim, acaba perdendo todo mundo. O frigorífico está legal, a sociedade, o produtor. E vou te dizer uma coisa que é mais preocupante. Você tira o estímulo, né? O cara tá... Exatamente. Seguinte, eu tô só apanhando. Vou arrendar pra cana. Exato. Exatamente. Vou sair, vou arrendar para outra atividade, porque eu quero trabalhar, mas eu quero trabalhar em paz. Entendeu? Perfeitamente. Então, acho que precisa... Trabalhar em paz e ganhar dinheiro. Exatamente. Porque todo mundo, né? É verdade. E aí, que nem esse exemplo que eu comentei da unidade de conservação, mas isso pode acontecer com terra indígena, sobreposição de terra indígena. E aí você pega uma propriedade que tem mais de 100 anos, né? Que aí tem a criação, e a criação é por decreto, e é o governo que define, né? Olha, agora você tem uma sobreposição, né, na sua terra. Que até ontem não tinha. Até ontem não tinha. E aí, o processo indenizatório muitas vezes é moroso. Então, assim, como é uma regra, é um critério para você fornecer, você não ter sobreposição com terra indígena, quilombola ou unidade de conservação, tem a questão também do embargos, né? Embargo lista, embargo vetor, você acaba sendo penalizado. Por quê? Se você depende do Estado, né, para ter celeridade e indenizar, né, e você retirar aquela parcela que está sobrepondo a sua propriedade, leva-se anos. E muitas vezes o valor é questionado na justiça porque o pecuarista não aceita. E aí fica um ad eterno. Exatamente. E tem casos que está mais de 30 anos em discussão. E aí a gente volta na questão de que desânimo, né? O cara desanima, Exato. ele fica ali naquela morosidade, não sabe se vai, não sabe se não vai. Às vezes tem casos, né? E se a gente começar a olhar, vai ter que o pecuarista até morreu. E Exato. a coisa tá rolando ali, né? Perfeitamente. A recomendação que nós fazemos para casos de sobreposição, seja de terra indígena, quilombola ou unidade de conservação, é você desmembrar a propriedade. É o caminho mais fácil. Só que aí você vai ter custo. Você vai ter que ter uma nova matrícula, um novo CAR, uma nova reserva legal. Vai ter que começar tudo de novo. Exatamente. E aí, aquela parcela que impede com que o pecuarista, né, dê continuidade, seja... na comercialização do ela é do seu tratada à produto. parte. Exatamente. Aí, o que faz? Passa por um nome de algum parente. Isso acaba tirando o problema, né? Que impedia aquele pecuarista de fornecer O todo, né? Ele cuida frigorífico. daquilo Exatamente. separadamente. Exato. E aí, aquilo que seria um problema, ele vai tratar posteriormente, seja na justiça. E vai ter tranquilidade para Exatamente, tocar o negócio por enquanto. Exatamente. Então, assim, você pega uma sobreposição, né? Que é um critério de fornecimento. Isso está nos protocolos, tanto o Boi na Linha quanto o Do Cerrado? do Cerrado, um critério que impede o pecuarista de fornecer para o frigorífico, né? Você acaba resolvendo o problema. E tanto o do Boi na Linha quanto o do Cerrado, você tem alterações nos limites do CAR. O que significa isso? Você tem a propriedade que tem a sobreposição. E aí, o que o pecuarista faz? Ele vai lá, altera o limite, diminuindo, né, a área da propriedade no CAR. Só que a matrícula Não tem como. não tem como. É. E aí, isso é pego, né, na análise socioambiental. Então, um dos critérios é essa questão aí da alterações nos limites do CAR. Né? Mas para evitar problema e facilitar com que o pecuarista possa voltar a fornecer, se ele tem um problema, seja de embargo
vetor. Lista não. Lista é como se fosse o CPF no Serasa, Uhum. né? No SPC Serasa. Mas se ele tem um problema lá de sobreposição ou embargo polígono, e se ele tem condições de desmembrar aquela área que tem esse problema, ele o faça, porque senão ele vai levar anos para resolver. E muitas vezes é oneroso. Uhum. E quando você vai tratar o problema em órgãos ambientais, aí esquece, porque você depende muito do órgão ambiental, questão de análise, né? Aí tem um custo lá para você recuperar a área, quando trata-se de desmatamento. Quando se fala em unidade de conservação, terra indígena ou quilombola, que são criadas por decreto, aí a questão é pior, porque você, até ser indenizado e ter aquela área desmembrada, você é penalizado com a sua produção. Você não fornece para o Senão você frigorífico. para, né? Independente do mérito, aqui não estou colocando, né, questão de mérito, hoje as terras indígenas, o volume de terra indígena nesse país aqui é maior do que a área produtiva. Sabia disso? E tem aumentado cada vez mais. E tem aumentado cada vez mais. Então, o problema não é apenas esse, na minha opinião. Dá-se terra para o índio, justo, só que ninguém deixa o índio trabalhar. O índio foi... Veja bem, o índio foi colocado de volta para 1.500. Sim. Você entendeu? Ele não pode, por exemplo, se ele for lá... isso aqui não é o foco do assunto, mas para vocês entenderem a importância dos reflexos desses decretos, dessas canetadas, quando aumenta essa área e o impacto que tem na cadeia produtiva. Né? O índio, por exemplo, se ele tiver lá uma geladeira, um fogão, alguma coisa, ele já se descaracteriza e deixa de receber uma série de benefícios do governo. Isso. Então, deveria o seguinte, a terra do índio é do índio, lá ele tem que fazer o que ele quiser. E hoje o indígena não pode comercializar gado. Não pode comercializar, ele não pode plantar, ele não pode plantar. Não pode vender a plantação. Não. Ou seja, tudo pra economia de subsistência. Exatamente. Então, eu acho muito tranquilo, ó, o cara que dá essa canetada, que está impactando todos nós aqui, aumentando a terra do índio, não é por aumentar a terra do índio, é por fazê-lo voltar a 1.500. É o seguinte, chefe. Onde hoje não cabe mais. Então, né? o que acontece? Além de você estar matando, né, acabando com os índios, porque você está fazendo esse povo sofrer. Você entendeu? Você está impactando a cadeia produtiva do Brasil inteiro. Tem rodovias que não podem passar em terras ali, amigo. Ô, gente, para. Que hipocrisia é essa? Então a gente tem que fazer esse país andar. Quando se tem uma canetada, isso aí, o reflexo que se tem na cadeia produtiva. Olha os problemas que impactam, por exemplo, que vai passar décadas aí para serem solucionados, que é essa questão, vou aumentar o perímetro aqui da área indígena. Amigo, você vai fazer aquela área afetada passar por décadas de problemas. Exatamente. Você entendeu? Então, eu acho que a gente precisava se envolver mais. Né? A cadeia produtiva, a base, o produtor, quando vai ser criado um protocolo, todo mundo ficar de antena ligada e correr para discutir esse protocolo, todo mundo. E assim, olha, você pega os Estados Unidos. Os Estados Unidos criou a reserva indígena apenas num local. E aí falou, olha, aqui vocês é de vocês. É a terra indígena de todas as etnias, né? No Brasil não, no Brasil você tem de forma espaçadas. E muitas vezes em área consolidada, área urbana, né? E aí você acaba gerando um conflito, um problema, né? E veja o caso lá da Raposa Serra do Sol. Aquilo foi um dos maiores crimes contra o brasileiro. Era um dos maiores produtores de arroz. E hoje tá lá. Ninguém se produz nada. Falar, os índios vão aproveitar essa infraestrutura para produzir. Como se vai aproveitar essa infraestrutura para produzir? Primeiro que não pode. Exato. Certo? Comercializar. Não é. Eles vão plantar para eles comerem. Olha o que virou lá. Olha o que virou lá. Aí você atrapalha a economia e o desenvolvimento da região. E isso é fato.
Então vamos fazer o seguinte, vocês vão pagar royalties, assim como o petróleo paga, vão pagar royalties para os indígenas. Beleza, então é o seguinte, ó, eu vou pagar o imposto, veja bem, o imposto oriundo da venda daqui, ele vai tanto para o governo, tanto para os indígenas, mas sem penalizar a cadeia produtiva. Perfeito. É só o governo distribuir para os indígenas ali. Você entendeu? Então o que acontece? Você acaba fomentando a cadeia produtiva, ajudando os indígenas de forma... e não criando problema, criando conflito, que é o que virou. Exatamente. E assim, olha, acredito eu que o indígena também quer conforto. Eu vi um depoimento... Ele quer manter as tradições, mas assim, ele quer... Ele quer evoluir também, ele quer fazer parte de tudo isso. Eu não quero fazer disso aqui um debate político, que não é o propósito, mas se você falou que os indígenas não querem, é só você que é curioso, busca na internet o depoimento de uma deputada ou senadora indígena, você vai ficar chocado com o depoimento dela. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, essas questões ambientais, esses protocolos que impactam diretamente a cadeia produtiva, devem ser discutidos por quem realmente fomenta exatamente. A indústria. E, infelizmente, assim, olha, eu tenho participado de várias oficinas, né? Participei na oficina em Cuiabá, Campo Grande, isso do Cerrado. Não tive no de Belo Horizonte, vim aqui para São José do Rio Preto participar, né? Tive semana passada em Marabá, participando do Boi na Linha, né? E o que eu tenho notado é que a participação do primeiro elo da cadeia, que é o pecuarista, praticamente nula. Você não tem... em Marabá tinha apenas um pecuarista participando. O que quando você olha, você fala, nossa, mas que contradição, porque tá todo... Exatamente. O que tá todo mundo querendo produzir bem, todo mundo produz bem, mas na hora de sentar à mesa para conversar, não, então vamos afinar, vamos dar o refinamento da produção... Não tem a participação de quem mais interessa. E aquilo afeta diretamente ele, porque assim, olha... os critérios que definem a regra do jogo para você comercializar o seu produto. E porque depois não adianta reclamar, falar, eu não gostei disso aqui, não, isso aqui não dá... Traduzindo tudo isso, o pecuarista, vem cá, ó, presta atenção aqui. Se você não participar... Depois não reclama, alguém vai tomar a decisão que você vai ter que cumprir, viu? Então participe nessas oportunidades, cara. Coloque sua voz, senão alguém vai falar por você e você vai ter que ficar, ó. E depois não adianta falar, eu não vou cumprir porque isso é um absurdo. E assim, são regras que afetam diretamente ele. E questão de custo. Porque hoje, se ele não participa, são os outros que vão definir a regra. Sim. Né? Então, assim, você tem regras ali que muitas vezes nem o frigorífico consegue, digamos assim, não é que atender, mas é que é tão oneroso que fica inviável. Fica inviável, Vou dar um exemplo de propriedades auxiliares que o ano passado era para entrar em vigor. E juntamente com o IMAC e a BIEC, nós entramos com solicitação de adiamento, né? E vai entrar só em 2026. Propriedades auxiliares, resumindo, assim, se você tem um proprietário que tem 10 fazendas, né? Quando você vai comprar o gado de uma fazenda, você tem que analisar as outras 10 para saber se ele tem alguma propriedade que está dentro do critério, que é 5 quilômetros inicialmente, depois anualmente vai aumentando até chegar a 100. Qual que é o objetivo desse critério? Evitar triangulação. Triangulação de gado. Né? Porque aí, um exemplo, eu tenho uma propriedade aqui que é vizinha dessa daqui. Essa daqui tem problema. Então ele manda para essa daqui para poder só para embarcar. Só para exatamente. Ele engorda aqui e embarca lá. Exatamente. Ele faz uma triangulação. Se ele tem problema numa propriedade, ele transfere para outra. O objetivo é evitar a triangulação de gado.
E essa regra vale para a área arrendada também? Também. Ah, eu tô alugando, tô arrendando aquela fazenda lá. Também. Ela tem que estar também. Exatamente. E aí, tá o problema. E muitas vezes o produtor, ele arrenda a área porque tem problema. E aí, quem arrendou não fica sabendo. Só vai ficar sabendo a hora que ele comercializar o gado. E aí, muitas adianta vezes muita não coisa, adianta né? muita coisa, porque ele vai ser impedido de comercializar o gado com o frigorífico que trabalha de forma legal. E aí ele vai ter Vai ter que cair naquilo que nós falamos. Questão da pra ilegalidade. quem não tem o TAC assinado, né? E vai pagar vai menos por pagar aquela. menos, E ele precisa exatamente. vender. Exatamente, senão ele vai ter problema lá com o gato que vai estar envelhecendo no pasto, né? Uhum. Outra questão, confinamento e o semi-confinamento. Muitos estados exigem a licença ambiental, só que o produtor não tem esse conhecimento e não tem orientação. E aí quando ele busca, né, o estado, que é o órgão ambiental, para poder fazer o licenciamento, ele tem algumas condicionantes que inviabilizam. Ele fala, ó, não, você tem que montar uma estação de tratamento de efluente, tem empresa licenciada para retirar o seu resíduo. E aí o pecuarista fala, não, eu não quero. Não Vou tem vou como. trabalhar da forma que... Como eu tô Como eu tô fazendo fazendo. hoje. Então, Ainda assim, que ele perca dinheiro, né? Exatamente. Ele encontra tanta dificuldade que acaba inviabilizando ele fazer as melhorias, atender a legislação. Primeiro, porque não tem fiscalização. O órgão ambiental muitas vezes é moroso em dar, né, a tratativa em relação ao processo de licenciamento. E aí não tem incentivo. Ou seja, o produtor acaba ficando, digamos assim, no limbo. Fica perdido porque não tem o Não assessoramento sabe pra técnico. onde correr. Exatamente, não tem o assessoramento técnico. O órgão que deveria ajudar, de certa forma, impõe Tá ali várias pra não- condicionantes Aham. que impedem com que o proprietário faça a coisa certa. Né? Isso é um excesso de legislação que impede o desenvolvimento econômico. Só que assim, olha, o produtor, muitas vezes, ele é preocupado com as questões ambientais. Ele é. Ninguém de aqui tá fato. falando o contrário. Exatamente. Né? Ele é E muito atento a muito isso. atento com relação a isso. Ele protege as nascentes, ele faz a recuperação ali da sua APP, ele protege a sua reserva legal. Então, assim, ele pratica sustentabilidade. Só que a regra, a questão da legislação ambiental e as regras de comercialização, muitas vezes acaba penalizando. Ele não tem incentivo, seja ele do governo, seja ele do mercado, para ele poder produzir de forma sustentável. Eu acho que esses órgãos que hoje fiscalizam e sentam a caneta, eu acho que eles tinham que ser mais... agir mais como orientadores. Porque não é porque o produtor não quer, ele não conhece. Ele não Exatamente. conhece, ele Perfeito. não sabe. Muitas vezes ele não Entendeu? sabe mesmo. É. Hoje, vou te dar um exemplo. Eu tinha um urubu invadindo a minha sacada. Sério, isso é verdade. Eu falei, peguei e liguei na polícia ambiental. Falei, como é que eu faço? Vocês vêm recolher aqui porque ele fez ninho lá. E o apartamento estava vazio. Quando eu mudei de volta pro meu apartamento, nós não podemos pegar, não. Mas o que eu faço? A polícia ambiental não pode Não podemos pegar? pegar, não. Você tem que criar uma armadilha, uma coisa para afugentar, com pendurar coisa. Vê na internet. Aí eu falei, gente, um Meu absurdo Deus. isso. O que eu fiz? Eu afugentei o bicho pro Estela. Você É mais ou entendeu? menos o que o produtor então, faz. Ele faz afugenta o bicho e põe tela. Ele encontra, ele tem que encontrar uma solução para resolver o problema. Ele não tem orientação do que deve ser feito. Infelizmente, a legislação ela é punitiva, ela não é orientativa. E assim, quando você busca uma ajuda, você acaba tendo problema. Eu duvido que um produtor chame a polícia ambiental lá na fazenda para orientar ele em alguma coisa. Não.
Não tem. Ou não, eles vão vir aqui, eles vão encontrar multar, alguma coisa para me penalizar. Mais exatamente. Pra multar, penalizar o Do que pecuarista. pra E aí o orientar. pecuarista tem receio. Falou, opa, pera lá, eu não vou, né, entrar com o órgão ambiental porque eu vou ter problema. Vou ter Meu problema. vizinho teve problema. Então Então deixa ele isso quieto. Exatamente, fica com receio. Por falta de conhecimento, né? E com medo de arrumar, né? Você está buscando pelo em ovo, deixa isso quieto. Não é isso. Então, aí a gente volta naquela velha máxima, né? Quando se cria um protocolo para a tua atividade, corra atrás, se envolva, Exatamente. né? É muito importante a participação, né? Exatamente, porque aí você consegue você consegue se adequar, você consegue ter respaldo, né? Técnico, né? Porque você sabe onde procurar. E assim, essas oficinas de capacitação do protocolo, seja ele do Cerrado ou da Amazônia, que é o Boi na Linha, é fundamental a participação dos stakeholders e a participação do pecuarista, seja pelo sindicato ou associação. É fundamental porque é ali que é discutido, né, os critérios. E aí é a oportunidade que o pecuarista tem para identificar, né, um critério que pode afetar diretamente a ele. Uhum. Né? E esses fóruns são interessantes porque assim, você tem a oportunidade e tem voz dentro, né, no caso das oficinas, para tentar identificar algo que pode afetar diretamente e propor uma solução. E um detalhe, a gente não pode se esquecer que o Brasil tem dimensão continental. Às vezes aquilo que está rodando bem numa região não roda bem na ali. outra. Exatamente, vou falar do critério de produtividade, que é um dos critérios que nós vemos falando em todas as oficinas, que é um critério subjetivo. Porque assim, nos protocolos, você tem que assinar fazer uma autodeclaração, tá, da produtividade. E aí, muitas vezes, o produtor, primeiro, ele não consegue preencher, né? Porque tem que ter lá a foto com data e coordenada, né? E o produtor não tem isso. Geralmente quem acaba fazendo é o frigorífico, salvo algumas propriedades que conseguem, tem o seu conseguem atender. Mas se você pega propriedades menores, muitas vezes existe a dificuldade. Esse critério ele é um critério de bloqueio. Né? E assim, você pega a produtividade, um exemplo, no Pantanal é diferente da produtividade num lugar que tem cerrado, por exemplo. Então, assim, o que é feito no Pará é diferente do Mato Grosso do Sul e do estado de São Paulo. E algumas regiões de Minas, a topografia também é totalmente diferente. Exatamente. Então, assim, a sugestão que nós demos, né, é que houvesse uma complementação, mas que não fosse um critério de bloqueio. Porque, inclusive, a data da foto também é um critério de bloqueio, né? Você tem que ter... Você tem que ter a foto, tem que ter a data ali. Datado. Ali. Então, assim, a produtividade é um critério de bloqueio. E, geralmente, assim, no protocolo do Cerrado, 3 cabeças de gado por hectare. Aí vai dependendo do tipo de manejo. Se você tem confinamento, semi-confinamento, produtividade maior, aí você coloca lá, certo? Só que aí, se houvesse uma cobrança, por exemplo, do licenciamento, da licença, você inviabilizaria. É claro que não é cobrado, né, o licenciamento, né? Mas assim... ajudaria muito se tivesse, por exemplo, vinculasse o cara ao GTA, certo? E na ficha de exploração, né, você tivesse ali as informações, né, da sua produtividade, né, quanto que você produz. Né? Porque muitas vezes o produtor, ele por questões fiscais... Ele falou, eu vou colocar nada? Não, eu vou diminuir assim, um pouco. vou diminuir um pouco, aqui, exatamente. Né? Ou ele aumenta mais, né, a sua produção porque ele está comprando de um
de um parente ali que tem um probleminha. Mas por quê? Porque não tem um incentivo na regularização, porque não tem ferramentas para rastreabilidade. Então, tudo isso acaba dificultando o setor. Esses dados viram estatística ou não? Eles alimentam estatísticas, esses dados ou não? Alguns sim. A minha preocupação de gerar estatística é o seguinte: esses números vão servir de base para algum estudo. E eu conversando com um profissional da saúde que envolve a questão de intoxicação por defensivo, tudo, essa base de dados, ela não vai ajudar, ela atrapalha, ela confunde. Muitas vezes, né? Sim. Porque a base de dados brasileira, de muitas informações, elas não são validadas em estudos, em pesquisas científicas. Perfeitamente. Não são considerados porque a baixa qualidade desses dados. O desmatamento, ele tem as suas falhas, né? Por questão de satélite. Então, por exemplo, antes de 2016, você não tem imagens fidedignas ou imagens que garantem que aquilo ali é um desmatamento e não uma alteração de pastagem, por exemplo, né? O cerrado tem um problema, que é a questão da vegetação, que confunde. Então, qualquer limpeza de pasto pode dar um falso positivo. E aí aparecer como desmatamento. É muito... Porque não é denso, né? Não é que nem floresta que você tem na Amazônia, que você vai lá, né? Faz o corte e aparece. Dependendo da época do ano também, vai te dar uma falsa impressão, por exemplo. É que nem a agricultura, na época da desfolha dela, por exemplo, se você tiver uma imagem satélite e usar ela no período errado, o que está acontecendo aqui? Você botou fogo na... Você entendeu? Exatamente. E assim, olha, por exemplo, Mato Grosso não usa o PRODES. É outro sistema. Porque o Mato Grosso está mais avançado que os demais estados. Lá você tem o CAR digital, você tem programas de reinserção e monitoramento, é desenvolvido pelo Estado. Ou seja, que incentiva o produtor a se regularizar. Então, assim... Isso é um programa estadual. É um programa estadual. O PREM, né, que é vinculado ao IMAC, que é o Instituto Mato Grossense da Carne. Do qual a Natura Frig, inclusive, faz parte. Faz parte. Né? É que assim, olha, existe uma legislação que faz a compensação daquilo que você produz. Então, tudo aquilo que você produz, uma porcentagem, ou vai para... Ou você comprova que você está fazendo a recuperação, né? Ou você paga o IMAC, né? Para que seja feito. Para que seja feito, né? Essa questão da regularização. Então é muito legal. É uma iniciativa muito interessante. O Pará tem o Ciflor. Né? Tocantins, Rondônia também estão trabalhando isso. Mas São Paulo não tem. Você não tem em Minas. Então, assim, são ferramentas, né, de reinserção que acabam ajudando aquele produtor, né, a resolver um problema que muitas vezes tá há décadas. Porque o PRODES, né, ele, no caso da Amazônia, é a partir de 22 de julho de 2008. Então, assim, você pode ter PRODES de 2008 para cá, né? O Cerrado a partir de 1º de agosto de 2008. Só que muitas vezes dá falso positivo e aí você tem que fazer uma análise mais detalhada. É custoso para o frigorífico. Mas assim, há 2 anos atrás não havia programas estaduais que incentivasse o produtor a se regularizar. E muitas vezes tem lá as multas que são astronômicas e o produtor não paga e fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Né? São realmente astronômicas. São astronômicas. E acaba
penalizando o pecuarista. Muitas vezes ele tem interesse em recuperar a área, ou a área acaba se recuperando, se regenerando, né? E ele não consegue resolver por questões burocráticas, ou porque é oneroso, as multas são pesadas. Ou porque é burocrático. Porque é Ou porque é burocrático. burocrático, Geralmente, é. a Ou os maioria... três. Ou os três. Os três. A maior parte é por questões burocráticas mesmo, né? Ele tem essa dificuldade em resolver o seu problema junto ao órgão ambiental. E aí, o Estado acaba, né, ultimamente, isso tem acho que 2, 3 anos, criando, né, o Estado do Mato Grosso criou esse PREM, né, que é Programa de Reinserção e Monitoramento, e ajuda, incentiva o pecuarista a promover a regeneração daquela área, com acompanhamento do frigorífico. Entendi. E nós já tivemos. E a Natura Frig já teve resultados muito positivos, Sim, né? Sim, exatamente. Tivemos algumas propriedades que estavam anos sem fornecer para nenhum frigorífico, E aí, ou trabalhando de forma ilegal. Eu não, e já. eu não com sei o se programa vocês, ele passou a fornecer. eu não sei se vocês usam esses cases para incentivo, em campanhas de incentivo, né? Mostrar esses cases extremamente positivos. De falar, gente, olha, nós tínhamos essa situação, resolvemos, olha como está. Então, para mostrar, porque o produtor é muito assim, não é que ele é São Tomé, mas aquilo, ele vendo, Mas estimula, né? Você vê um exemplo, olha. Então, tá aí o exemplo né? da Natura Frig, nós conseguimos fazer isso, olha só que bacana. Vamos usar esse exemplo que a Natura Frig conseguiu naquela região, naquela circunstância, para incentivar esse pessoal. Nós temos o trabalho, né, que foi feito. Foram 2 eventos, um em Cáceres, né? E um em Barra do Bugres, Barra que do é Bugres. o Natura Frig Agro Circuito, justamente para Isso, levar esse exatamente. tipo de De informação para o pecuarista. Natura Frig, estou aguardando um convite para participar de um evento desses aqui, para mostrar o trabalho de excelência que vocês estão fazendo, viu? Pronto, deu o recado. Deu um recado, fica aí, fica a dica, né? Fica Mas a é dica. interessante, porque assim, esses circuitos é uma forma de você divulgar conhecimento, né? Trocar experiência, estar com o pessoal que está lá, tirar dúvidas, identificar aquelas dificuldades, se reconhecer. Primeiro que você está trazendo uma coisa positiva, né? Exatamente. Você está trazendo uma experiência extremamente positiva. E com certeza aquela região ali, muita gente está precisando ouvir aquilo. Com certeza. E é uma iniciativa muito bacana, porque você tem a oportunidade de trocar conhecimento, mostrar para o pecuarista que não tem informação sobre o protocolo, que desconhece as regras, né, do mercado. Que não sabe como fazer, onde correr. Exatamente. Ele tem um assessoramento técnico ali, uma orientação para ele poder se regularizar. E aí é o caminho que nós temos para conquistar ali o fornecedor. Tem um ambiente, né? Exatamente. Assim, nós dependemos do fornecedor e o fornecedor também, depende, né, gente? da frigorífica. Então é um ganha-ganha. É um ganha-ganha. Então, para nós é interessante esses eventos. Haverão outros, né? E isso aí só fomenta a pecuária sustentável e ajuda não só o pecuarista, os pecuaristas, mas também a cadeia como um todo. Todo mundo ganha, né? Eu acho que todo mundo ganha. É uma relação direta. Eu acho que o mais importante é que a sociedade ganha. Você entendeu? Isso é resultado para a sociedade como um todo, né? Tem um papel muito importante. Aliás, parabéns. Assim, eu fico feliz em ver que frigorífico, né? Porque o frigorífico apanha muito. Demais. Apanha que demais, né? De todos os lados. Senhora, se a pessoa que está comendo ali aquela carne ali soubesse o quanto o cara que... Até chegar ali, como é que apanhou, foi? Então, assim, é importante você, quando vai buscar uma carne num ponto de venda, você, né, a população, é importante você saber o que você está comendo, né? Qual foi a participação daquele frigorífico. É muito importante, porque ele não está ali, sabe?
ele não está ali por estar. Não é só para ganhar dinheiro, não. Muito pelo contrário. Então, vamos entender um pouquinho o lado do frigorífico. E aproveitando, né, no nosso site, nós temos lá a rastreabilidade, né, a garantia de origem. Uhum. Então, você comprando o nosso produto, você escaneia lá o QR Code E você consegue e saber você consegue saber a origem daquilo que você está consumindo. da caminho. onde o Você caminho tem, que tu fez. você tem ali a origem, a propriedade Da onde veio. da onde veio aquele Que produto. legal. Então, Muito bom. E isso é a transparência que nós damos para os nossos clientes, né, consumidores. e Eu tudo digo mais. assim, quando a empresa ela leva para o seu cliente, né, um produto de qualidade com transparência, que através eu acho isso fantástico. É segurança, É né? A gente segurança. trabalha com segurança alimentar. E assim, é aquela empresa que não tem medo de se esconder, não se furta a perguntas, entendeu? Então, Um beleza, trabalho é um trabalho transparente. Hoje, nós temos o TAC somente em Barra do Bugres, certo? Mas todas as unidades fora do bioma amazônico adotam o protocolo da Não tem Amazônia. um TAC, mas adota o protocolo. Adota o Adota o protocolo. Ou seja, nós seguimos todas as regras, né, do mercado, mesmo não sendo obrigados. As demais unidades fora da Barra do Bugres. 100% das nossas aquisições são verificadas. Se houver algum problema, Alguma inconsistência alguma de dados. inconsistência, nós não bloqueamos, né, ou impedimos, né, o produtor de comercializar com frigorífico, mas orientamos o É isso, produtor né? a parte de se orientação. regularizar. Você não Porque isso é compra, mas você fundamental. alerta e orienta. Exatamente. Nesse momento tem esse problema, Você mas tá com você esse pode problema. resolver. Vamos resolver? É isso aí. Exatamente. Porque o interesse é nosso, de ter aquele fornecedor, né, fornecendo para o frigorífico. Principalmente se ele estiver próximo da planta, se ele tiver uma boiada Exatamente. boa. Gente, às vezes é um Isso, detalhe tão perfeitamente. pequeno. Exatamente. 100% das nossas compras são verificadas. Nós somos auditados, né, por empresa externa na unidade de Barra do Bugres e futuramente vamos fazer isso, estender para as demais unidades, para dar transparência e mostrar a sustentabilidade para os nossos clientes e fornecedores. Muito bom. E, Melissa, às vezes a gente muita gente tem certeza que muita gente que acompanhou isso aqui foi pego de surpresa com algumas informações, né? E incentivar esse pessoal aí a sair dessa área de conforto. Quando eu falo conforto, é deixar como tá? Não é que você não tá trabalhando, você tá Exatamente, sentado aí no sofá assistindo televisão, E assistindo mais? nossos produtos, não. É você sair daquela área, né, e buscar regularizar. Você vai aumentar aquilo que parece despesa no primeiro momento, ele é investimento. Perfeitamente. É saúde financeira, no fim. É isso aí. Saúde financeira. E mais do que isso, eu acho que trazer o Fred aqui, a gente debater tudo isso, como você disse, muitos dos nossos amigos produtores podem ter sido pegos de surpresa, mas é o nosso papel, é orientar também, né? Trazer o Fred aqui para abrir o jogo. É nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade, orientar e deixar a porta aberta, né? Se tiver alguma dúvida de algum produtor mesmo que você acha que você não pode, você não tá nessa região onde de repente a Natura Frig atua com Mande sua mensagem aí. mande uma mensagem pra gente, mande uma mensagem Nos colocamos direto. à disposição para ajudar quem quer que seja, né, com orientação, é claro, na regularização do problema. Nível Brasil. Exato, Brasil, independente tá? de Independente. estar lá na região onde a Natura Exatamente, Frig onde nós atua temos diretamente. atuação. Porque o nosso papel é o quê? Ajudar o fornecedor na regularização da sua propriedade para que ele possa fomentar essa cadeia sustentável que muito nos beneficia. Uhum. Eu falo que a gente não tem concorrente com outros frigoríficos, também são parceiros, né? Assim como os proprietários. E esses problemas que vocês estão resolvendo é para cadeia. Pra cadeia, exatamente. Exatamente. Os frigoríficos dependem do pecuarista e o pecuarista dos frigoríficos. Exatamente. Então, assim,
Se eu ajudo hoje uma propriedade com orientação na regularização de uma propriedade que esteja fora, né, das nossas compras, dependendo em outro estado, né, esse proprietário ele vai falar, né, para outro e com isso vai fomentar a cadeia, ajudando a cadeia a se regularizar, a se adequar para poder fornecer, ter uma cadeia sustentável. Exatamente. Isso, direto ou indiretamente, acaba nos beneficiando. Com certeza. Exatamente. Cláudio, Oi. o papo tá bom, né? Puxa, mas tem que acabar? Tem que acabar? Vamos pedir lá pra Natura Frig transferir o Fred pra Rio Preto? Boa, E boa. aí, a gente põe o Fred aqui sempre. Posso colocar o Fred numa sinuca de bico aqui ou não? Você autoriza? Opa! Eu? É. Fred, você Fred, autoriza? vamos lá. Eu queria lhe fazer um convite. Eu sei que você já é aí um articulista do canal Pecuarista, mas eu gostaria de convidá-lo também para ser um articulista aqui do Jornal Campo Aberto, que é um site, jornalcampoaberto.com, que é um site exclusivo do agronegócio, porque eu acho que esse tipo de informação, quanto mais longe ela chegar, melhor para todos. Assim como nós estivemos aqui conversando ao longo desse tempo, debatendo esses assuntos. Então, eu queria convidá-lo na periodicidade que você achar conveniente e também, caso você aceite, claro, para contribuir com toda a cadeia produtiva. Perfeito, a gente vai Afinando, alinhando. né? Preciso ver com a direção da empresa. A Natura Frig é uma empresa familiar, mas comprometida Com levar informação. com levar informação, com as Esclarecimento. questões socioambientais Isso. e busca sempre parceria para poder ajudar quem quer que seja no processo para a melhoria da cadeia produtiva. Eu adotei como compliance o meu portal de notícias é um portal de notícias que não tem ideologia, certo? Aqui a gente leva a notícia, o fato, né? Não é a minha opinião, né? Então é importante a gente levar o Porque fato. o que menos importa é a nossa opinião. A nossa opinião não vale nada. A opinião que vale aqui é da cadeia produtiva. Da cadeia Né? produtiva. E a gente tem exatamente. a responsabilidade de levar essa informação como ela realmente é. O papel de vocês é fundamental para levar a informação para o pecuarista, para aquele agente, o stakeholder, né? Participar de forma sustentável. Então, a nossa informação com credibilidade e responsabilidade é para que você tome a decisão. Não é que nós vamos tomar a decisão por você. Nós não temos nem essa autonomia e nem esse conhecimento. Né? O nosso conhecimento é com a comunicação. Então, essa é a nossa responsabilidade. Exatamente. Cláudio, Ele tem que ir mesmo? Pois é. Tá Você também não queria que a gente fosse, né? Mas a gente volta. E com o Fred. Exatamente. Vamos marcar um segundo round. Vamos marcar um segundo round. Bom, eu quero agradecer muito, primeiro, ao Fred, que esteve aqui com a gente. Muito obrigada por ter passado por Rio Preto, por ter topado conversar com o De Olho no Campo, por ter topado conversar com o ProsaCast e porteiras abertas sempre. Você pode encontrar as opiniões do Fred, um pouco do que o Fred expressa toda quinta-feira no site do canal Pecuarista. E se você ainda não assinou a nossa newsletter, assine, porque aí você recebe as colunas do Fred e outras no e-mail. Você entra no site do canal Pecuarista e vai ter lá a newsletter, coloca o seu nome, coloca o seu e-mail e gratuitamente você recebe todos os dias a nossa newsletter. E também você pode conferir as nossas informações no YouTube, como o nosso programa aqui, o nosso conteúdo, e também no Instagram do canal Pecuarista. Todos os dias informações atualizadas. Cláudio, Fred, muito obrigada pela sua participação. Cláudio Correia, muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, meu amigo, meu parceiro, meu companheiro. Obrigado por topar. Melissa, eu realmente queria agradecer muito essa oportunidade que você me deu aqui hoje de conhecer o Fred. E foi uma verdadeira aula que a gente teve aqui hoje, né? Principalmente incentivo.
e de não desistir. A sustentabilidade, ela é uma realidade, todo mundo está cobrando isso do Brasil, e se a gente não levar esse tipo de informação para a cadeia produtiva, a gente não está fazendo o nosso papel. Então, obrigado, Fred, por vir aqui hoje, esclarecendo muita coisa para a gente. Obrigada, Fred. E eu que agradeço a oportunidade e quero dizer que o produtor, ele não é o vilão da história, tá? Jamais. E ele é o grande incentivador da sustentabilidade nesse país. Ó, se você chegou até aqui, viu como foi um bate-papo muito importante, então, olha, não se esqueça dessas ações que eu disse lá no início do programa. Se inscreva, curta, comente, compartilhe e, sabe, mande a sua sugestão aqui de pauta pra gente, é muito importante a sua participação. E se você viu aqui algum conteúdo que teve alguma dúvida, entre em contato, deixa a sua mensagem que a gente vai encaminhar pro Fred para que você possa receber a sua, não fique sem retorno na sua demanda, tá bom? Muito obrigado e até o próximo ProsaCast. Obrigado, Melissa. Valeu, Fred. Obrigado. Tchau, gente. Até mais.